A importância da qualificação profissional, a importância da especialização na qualificação profissional, as vantagens, as oportunidades e o proveito para a carreira profissional. Esse é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite, e também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, né? E também no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Lá sempre tem o perfil do nosso programa que você também pode participar lá, sugerir temas, sugerir convidados, você mesmo se dispor a vir aqui bater um papo com a gente aqui e levar muita informação útil, informação construtiva, edificante para a sua família, tá bom? Para todas as famílias da nossa grande Goiânia, para todos os quase 30 municípios que o nosso sinal abrange, além de milhões e milhões de pessoas que nos seguem nas redes sociais através do YouTube e das outras redes, né, que estão aí disponíveis para todos nós, tá bom? Ajuda nós aí, colabora com a gente aqui, curte lá o nosso programa, né, para que a gente possa cada vez mais, né, se cacifar, se alimentar aqui de força e poder levar para você cada vez mais conteúdos que possa melhorar a sua vida, a vida da sua família e da nossa cidade também. Então hoje nós estamos aqui debater justamente sobre especialização, aquela qualificação profissional. É muito comum hoje em dia as pessoas quererem dar palpite sobre tudo, né? A pessoa não entende nada e está dando palpite, e pior, acha que a sua opinião é a melhor possível, quando na verdade a pessoa deveria se especializar para poder dar opinião mais balizada. Por isso nós vamos fazer esse debate hoje aqui sobre especialização, a qualificação profissional, especialmente na área do direito, na área das ciências criminais. Vamos começar com as mulheres primeiro, né? Professora, doutora, advogada, Milene, né? Milene Braga Baldi. Baldi Braga ou Braga? Baldi Santana Braga. Baldi Santana Braga. Isso. Só nome importante, né? Professora, obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui no nosso Papo Dinâmico. Eu que agradeço, professor. Agradeço a oportunidade. E o senhor falou uma coisa bem bacana, interessante no início aí, que realmente a especialização é algo que a gente precisa buscar a todo tempo. Eu digo que não só uma especialização, né? Porque a gente pode especializar em diversas áreas, diversos temas, e a nossa especialização em ciências criminais, ela vai atender esse grupo de pessoas aí que gostam da área criminal, que querem trabalhar ou que já trabalham na área criminal e precisam aprofundar um pouquinho o conhecimento para poder continuar atuando ou começar a sua carreira como advogado criminal, como um promotor de justiça, né? Querendo aí um concurso público, a área da perícia forense, que é o caso da área do Gustavo, que também vai falar um pouquinho sobre o que ele faz aqui, né, e qual a atuação dele dentro do nosso projeto. Perfeito. E o professor, doutor, advogado também? Já fui. Gustavo Sulek Ferreira. Seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite, professor Daniel. Uma honra, uma satisfação. Realmente me sinto privilegiado de poder estar aqui, de fazer parte desse projeto e de poder participar, assim, ensinando de alguma forma aquilo que me foi agraciado com poder saber, né? Poder vivenciar. Bom, vocês estão aqui como professores. Professora Milene é professora coordenadora, né, do curso de Ciências Criminais. Você é professor do curso também. Mas nós vamos falar muita coisa, não vamos falar só disso não, tá bom? Vou aproveitar e falar assim de todas as... O que são ciências criminais? Né? Existe o direito penal, direito processual penal, criminologia, balística, tudo isso faz parte de ciências criminais? Faz. Né? Dentro das ciências criminais existem algumas áreas que são que tratam de temas mais afins, né? De temas mais específicos. Nesse projeto, até chamei o Gustavo lá no início do nosso projeto para me ajudar a criar uma metodologia e uma forma que o curso pudesse atender algumas áreas que fossem de maior procura, né, daquelas pessoas que querem trabalhar e que hoje o mercado ele oferece para a gente. Então, dentro do nosso projeto, nós temos o direito penal, o direito processual penal, o tribunal do júri e a criminalística, que é a parte que o Gustavo trabalhou
né, no projeto que ele elaborou aí para o nosso curso. Ah, ok. O professor Gustavo, você também é perito criminal? Sou auxiliar de autópsia da Polícia Científica aqui de Goiás. Ok, mas na área do direito, porque quando faz autópsia tem todo o trabalho ali do cara de jaleco e tal, esse é da área médica. Isso é interessante a gente colocar, porque assim, a criminalística em si, como o senhor bem falou, a criminalística é uma das ciências que atuam dentro da persecução penal, lá dentro do processo penal. E a criminalística ela é um conjunto sistemático de ciências que atuam em favor na elaboração, na produção dessas provas, na elucidação desses crimes. Dentro da criminalística, apesar da medicina legal haver surgido primeiro que a criminalística, hoje tem-se que a criminalística ela já é uma ciência que abrange inclusive a medicina legal. Então a medicina legal hoje está contida dentro da criminalística, né, à toa. Então eu trago um enfoque assim para esse curso que todos os doutrinadores hoje, em razão da própria criminalística ser uma matéria, uma disciplina com uma abrangência muito grande, porque o senhor imagina que dentro de uma perícia você precisa ter conhecimentos muito específicos e muito aprofundados da área de física, de química, de biologia, né? Então, esses conhecimentos geralmente você não encontra contidos, concentrados em um profissional apenas. Sim. Então, é uma área multidisciplinar, né? Tem interface com várias áreas. Exatamente. Né? Eu imagino que o médico está lá querendo descobrir a causa da morte do indivíduo. Quer dizer, esse é um trabalho do médico, ele vai fazer lá, está lá fazendo autópsia no cadáver, né? Ao fazer essa autópsia, aí eu imagino que entra o perito criminal para orientar o médico justamente a buscar a causa que interessa do ponto de vista jurídico, né? Hoje os dois atuam cada um em um limite tem um limite de atuação. Então, inclusive o conceito de criminalística, que foi firmado aqui no Brasil em 1947, ele tenta trazer isso. Ele fala, olha, a criminalística vai atuar fazendo exames extrínsecos, fora do cadáver, de local de crime, de vestígios deixados lá, e a medicina legal, os vestígios intrínsecos no corpo, no cadáver. Então, elas criaram essa repartição. Então, hoje o perito, enquanto ele faz o trabalho fora sobre os vestígios, sobre o local do crime, a medicina legal, o auxiliar de autópsia, vai atuar ali dentro dos vestígios deixados sobre o corpo. Certo, mas o médico legista, ele tem também uma intencionalidade jurídica, ele está, digamos assim, os quesitos de busca da causa posto pelo juiz, pela defesa, ou é o próprio médico que elabora essas hipóteses e vai lá e faz a investigação? Então, atualmente, a perícia, pelo Código de Processo Penal, ela atua no início da persecução, no início da investigação. Então, ela vai atuar dentro do inquérito enquanto a fase ainda não é processual, enquanto ela não é judicial. Não há óbice, não há impedimento, e o Código de Processo permite, inclusive, que haja atuação posterior. Mas a gente sempre São poucos os casos, a não ser os casos de grande repercussão, de maior repercussão, que o próprio juiz admite que, por exemplo, a defesa entre com quesitos específicos dentro do inquérito ainda. Por exemplo, vou citar um caso para o senhor aqui, um caso de repercussão que a gente teve, que é o caso da Isabela Nardoni. Um caso de repercussão, não estou compartilhando nada que seja... não tenha conhecimento público, né? Nesse caso em específico, houve uma habilitação não só de um assistente técnico, como da defesa, de quesitos específicos com solicitação de perícias específicas sobre o caso, né? Que era para averiguar, por exemplo, os gritos que a criança deu, se era possível ouvir ou não era possível ouvir os gritos, que era para averiguar se existia ou não arrombamento ou outra pessoa dentro do prédio no momento do acontecimento, no momento do fato. Sim. Então, mas geralmente essa habilitação e esses quesitos, essa aquisitação, ela é passada na fase processual, né? Já na fase judicial, ali é que tem. Então, hoje a polícia, a atividade da criminalística através da perícia científica, ela ocorre com aquisitação geralmente da autoridade policial, do delegado. E ela é feita com aquilo ali. Então, o médico legista ele vai atender alguns quesitos específicos para tentar identificar a causa da morte, outras relevâncias, etc. E pode ter que... Nada impede que haja quisitação suplementar, por exemplo, depois mesmo da realização do exame, entendeu? Esclarecimentos que sejam relevantes para o deslinde da questão.
Já passo para você, não, professora. Tô tranquilo, estou adorando. Chega aí. Mas estou amando. Não, é uma curiosidade minha também, Sim. imagino que seja nosso telespectador também. Eu faço perguntas que eu suponho que, na verdade, eu me coloco aqui no lugar do telespectador, como se eu estivesse interpretando o que ele quisesse perguntar para vocês, né? Então, nesse caso específico aí, a perícia criminal, ela pode atuar também no âmbito do direito material e não só do direito processual? Eu tinha comigo que o perito entraria justamente na área do processo. Não, ele entra antes. Na fase do processo. Entra antes, até porque uma das... existem várias frases, colocações a respeito da perícia, da criminalística em si. Uma delas fala que o local de crime ele é como se fosse um livro velho, antigo, cujo simples manusear das páginas faz você perder elementos de extrema importância para o deslinde da questão. Então, em razão dessa urgência de ser realizado esse exame, a perícia de local e o exame cadavérico são geralmente eventos de única existência. Você tem uma única oportunidade para se debruçar sobre aquilo e alcançar uma conclusão. Okay. Não vai ter uma segunda opção com tantos elementos, né? Nós vamos voltar, eu ainda fiquei com dúvidas sobre isso, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos ver com a professora mestre Milene Braga, nós vamos ver com ela as outras áreas das ciências criminais e a interface das ciências criminais com as outras ciências que concorrem aí para o bom êxito dessa profissão ou da área criminal no nosso país. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de especialização na área do direito, especialmente em direito em ciências criminais. Estamos debatendo esse assunto aqui com a doutora, professora Milene Braga e com o advogado, perito criminal Gustavo Sulek. Todos eles da área, professores da área jurídica, especialmente da área criminal. Né? Professora Milene, professora Milene, nós falamos, direito criminal, ele envolve, então, direito penal... Penal, processual penal e todas as áreas afins ao direito criminal. Porque o direito criminal, na verdade, é uma terminologia que está relacionada ao crime. Então, se nós estamos falando aí, o direito penal, o direito processual penal é mais uma questão material. Certo. Então, é o Código de Processo, é o Código Penal... A gente tem a criminologia, tem a criminalística. Então, são ciências que todas elas estão associadas ao direito criminal. O direito penal a gente chama de direito material, que é o direito em si, né? Isso. É o direito em si. A pessoa tem determinado direito, né? Ou tem determinadas obrigações ou penas. Exato. Está no direito penal. Direito penal. Direito penal, ele descreve lá o que é, por exemplo, um homicídio. Os crimes, as penas, e as formas como essas penas são aplicadas. O direito processual penal a dosagem da pena está no direito penal. Direito penal. Ok. O direito processual penal é a sistemática. É o meio pelo qual a pessoa cumpre o direito ou deixa de cumprir o direito. Eu sempre brinco em sala de aula que eu falo que o direito processual penal é a gasolina do carro. Que nós temos o carro e sem a gasolina o carro não anda. Então o direito penal é o direito objetivo em si, é o objeto que está dentro do código e a gente só vai extrair de dentro do direito penal aquilo que o direito processual penal permite. A sistematização da aplicação das leis. Se fosse só o direito penal, a pessoa tinha o direito, às vezes, por exemplo, a pessoa tem o direito de uma excludente de ilicitude. Olha, isso mesmo, professor. O que é excludente? É o legítima defesa, né? Excludente de ilicitude. Que é o quê? A legítima defesa, estado de necessidade... Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do estrito cumprimento do dever legal. As três excludentes de ilicitude. Aí a pessoa tem o direito, sei lá, agiu em legítima defesa. Isso. Mas ele agiu em legítima defesa, a polícia vem, pega ele, prende, ele está lá na cadeia preso e ele tem que usar, então, o sistema judiciário, né, o processo, para poder se livrar da pena, não é isso? Exatamente. Unindo o que o Gustavo falou, e a disciplina, as disciplinas direito processual penal e penal, a gente tem as provas que são colhidas na fase pré-processual, que é o estudo que é feito na criminalística.
Então a gente colhe essas provas lá na fase investigatória, o perito ele produz um laudo com tudo aquilo que ele encontra, né, os vestígios, que é o que a gente trabalha na área pré-processual, e ele monta esse laudo em cima, né, aproveitando a pergunta que o senhor fez, ele monta esse laudo para que o Poder Judiciário, dentro do processo, a gente possa trabalhar em cima daquilo que foi entregue. Então, ele trabalha com uma questão dessas provas e vestígios que já estavam presentes no caso concreto lá onde ele né, onde ele encontrou o corpo, se é corpo, né, depende da natureza do crime. E isso é levado para o processo. Então, o juiz, eu sempre falo em sala de aula que assim, eu tenho muito carinho pela criminalística, porque, na verdade, é aquilo que a formação do processo ela é fundada em tudo aquilo que é entregue para o judiciário. Perfeito. Então, aquilo que é falho no início, com certeza vai ser falho no processo. Então, se eu tenho provas que são que servem de pouco, né, para não fundar exatamente para saber quem foi e como foi praticado o fato, isso também não nos dá a segurança de terminar, de ir de uma forma judicial bem justa, com base naquilo que ele fez e no que foi feito, né? Quem fez e o que fez. Tá, mas além dessas ciências, tem a balística. O que a balística faz? A balística está lá dentro do Instituto de Criminalística. O que a balística faz? A balística é o estudo... É uma ciência? O que é? Uma técnica? É uma ciência. Ela está contida dentro da criminalística hoje e é o estudo. Ela faz o estudo do comportamento, tanto das armas de fogo, quanto do estudo do projétil ainda quando disparado, a reação que ele tem dentro da arma, o trajeto que ele percorre até alcançar o alvo e depois o comportamento dele, que é a balística terminal, já em relação ao alvo. Então, a balística é muito importante para você elucidar um crime, porque através dela você consegue, por exemplo, determinar o calibre da arma, o tipo de munição, se era, por exemplo, se você recolhe... Imagine que no momento do local de crime, quando os peritos chegam, né, a gente encontra ali apenas o corpo. Então, você tem um corpo, você precisa localizar vestígios que te levem a poder alcançar os autores. O mecanismo de atuação, né? Se foi uma pessoa só que atirou, se foram vários que atiraram, se atiraram da mesma direção. Exatamente. Qual era o sentido do disparo, né? Porque você precisa saber, por exemplo, se a vítima estava em condições de se defender, né? Se a vítima... ela de repente demonstrou alguma atitude agressiva e o autor apenas se defendeu, ou se a vítima estava numa posição defensiva, ou se ela estava numa posição que era impossível apresentar qualquer resistência, que era, por exemplo, no caso de execução. Então, que legal, assim, quem é escritor... pode fazer visita lá para vocês e pegar algumas informações assim, que daria para escrever romances e romances. Os alunos amam a visita, professor. Eu acho que é uma dos dias mais felizes da minha turma. Por isso que muita gente que forma em direito vira literato, né? Escritor, né? A gente vê aqui Jorge Amado fez direito, Machado de Assis, José de Alencar. Aqui em Goiás mesmo nós temos o Miguel Jorge, o Mendonça Teles, todos formados em direito e que viraram escritores por causa disso, né? Talvez seja por isso, né? Por causa justamente dessas histórias. Perfeito. Que quando o cara estuda, ele acaba, ou às vezes trabalhando mesmo, né? Na profissão, ele acaba vivenciando essas situações que inspira escrever romance, né? Sim. Mas voltando às ciências criminais. Mas além disso, eu vejo, por exemplo, que em alguns casos precisa de laudo de um psiquiatra. Às vezes o advogado alega que o cara é doido, né? Ou a outra alega que ele é psicopata. Como é que é essa relação com essas outras áreas de conhecimento? Porque não é o cientista criminal que faz essa análise. É a psicologia forense, né? Nós temos até dentro do curso, né, Gustavo? Sim. O doutor Leonardo, que também vai estar dando aula dentro de um dos módulos da pós, que ele trabalha com a psicologia forense. Porque, na verdade, professor, a psicologia forense, a área da atuação do psicólogo, do psiquiatra, isso é importante não só dentro do processo. Na verdade, isso é importante em várias situações, por exemplo, um crime de violência doméstica, né, um crime onde você tem a presença de atos praticados contra a criança. Então, tudo isso faz com que eu possa produzir laudos onde você consiga perceber, ter percepção
em como o fato foi praticado, que tipo de violência ela possa ter sido praticada. Por exemplo, dentro da violência doméstica da Lei Maria da Penha, nós temos a violência psicológica, tem a violência física, tem a violência patrimonial. Então, são vários tipos de violências que podem ser descobertas através de como o crime foi praticado. Sim. Mas além, então, a gente já falou então da psicologia forense, já falou do médico, né, o legista, né, o legista. Que outras áreas de conhecimento interagem com vocês na área criminal? Bom, nós temos, dentro da criminalística são várias, né, mas assim, as que estão específicas para a área do direito a perícia forense. Dentro da perícia forense, como o Gustavo daqui a pouco vai falar, que eu acho que ele é mais especialista do que eu. Dentro do direito em si, essa área do direito, o que é interessante em tudo isso? É porque toda essa parte da perícia forense, ela é uma parte pré-processual. E apesar de eu precisar de outras áreas que são específicas, como engenharia, biologia, química, no caso, por exemplo, de crimes de drogas. Sim. No crime de drogas, eu preciso saber qual é a natureza da droga, onde essa droga foi colhida. Então, aí, nesses casos, quem dirige, preside o processo, contrata... tudo dentro do Instituto Criminalístico. Não, está tudo lá. Existem esses especialistas já credenciados? Sim. Não, credenciado não. Concursados. Porque nós temos o perito oficial, né, que é o perito servidor público. Esse perito ele já é designado porque esse é um ônus do Estado de fazer a comprovação. Né? Quem precisa comprovar que aquele indivíduo é de fato o autor do crime e que ele possui ali em sua posse ali um ilícito, quem precisa comprovar isso é o Estado. Então o Estado provê. E assim, a gente tem uma gama infinita de especializações, de expertises lá dentro. Só citar um exemplo aqui para o senhor. Imagine que em determinada obra, uma obra civil, você tem ali um desabamento, como de fato aconteceu aqui em Goiânia recentemente, né? Você tem um desabamento ali na obra. Então você tem uma vítima fatal. Então você precisa apurar. Existe responsabilidade criminal de alguém para responder pela essa morte? Bom, você pode verificar o responsável técnico, o rapaz que determinou que fossem feitas as aparas, o operador de máquina, a regularidade da máquina, a regularidade mecânica da máquina. Você precisa fazer uma averiguação completa daquilo ali e para isso você precisa ter essa gama ampla de expertises lá dentro. Perfeito. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E vamos ver aqui com os nossos convidados aqui, que estão aí lançando e coordenando um curso de especialização em ciências criminais. Quais as especialidades podem fazer esse curso? É só o pessoal de direito ou outras áreas também podem cursar? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de especialização na área de ciências criminais. Estamos falando das ciências criminais para você, obviamente, entender a importância dessa área de conhecimento, mas também queremos falar do curso de especialização em ciências criminais que a PUC Goiás, através da coordenação de cursos Lato Sensu, né, de especialização Lato Sensu da PUC Goiás, está promovendo sob a coordenação da professora Milene Braga. E ela, então, está aqui para responder e explicar para nós sobre esse curso. Professor, esse curso começa quando? A previsão de começar o curso, professor, é na segunda quinzena de agosto. Segunda quinzena de agosto, Sim. O curso de especialização em ciências criminais. Sim. Deve começar na PUC Goiás. Ele vai ser presencial, semipresencial ou EAD? Esse curso ele tem uma vantagem muito interessante, porque quando eu fiz a programação, a gente vem de uma época, né, de uma pós-pandemia, onde nós aprendemos a trabalhar no EAD, porém, a gente sente, eu como sou professora de sala de aula, a gente sente muita falta da presença física do aluno, a presença física do professor. Então, o que nós programamos para esse curso? Na verdade, ele é híbrido. Ele tem, às sextas-feiras, as aulas serão ministradas em sistema EAD, no sistema síncrono. Na professor. Sexta-feira. Isso, na sexta-feira, de 15 em 15 dias. Mas é EAD sincronizado? Síncrono, isso. Isso é no mesmo horário, né? Na hora que o professor estiver dando aula, lá na sala de aula. Você tem que estar lá. Isso. Depois a aula fica gravada ou não fica? A aula fica gravada para os alunos. E no sábado... Quer dizer, o aluno vai poder assistir a aula depois, só que ele não vai poder interagir. Isso, claro. Porque a aula no sistema síncrono é uma aula presencial, só que em sistema de EAD, né? Assim,
o professor está presente ali na sala de aula, só que... Isso, por que eu fiz isso? Porque a minha intenção é trazer professores, né, especialistas... É síncrone e distópica. São palavras gregas, por isso que eu estou falando. Síncrone porque é no mesmo horário, e distópica são em espaços diferentes. O professor está aqui e o estudante está na casa dele, no escritório e tal. Aprendi uma palavra nova, professor. Síncrone eu vou falar agora de distópico, agora, acho mais chique. Tem o síncrone tópico, que está presente, né? Tá. E a intenção é trazer professores do Brasil inteiro para entrar na sexta-feira. Então, o projeto de fazer essa aula em sistema EAD na sexta é para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter professores que possam entrar na sala de aula ali, e professores da PUC São Paulo, da PUC Rio de Janeiro, PUC Minas, PUC Rio Grande do Sul, né? Então que tenham essa possibilidade de estar na sala de aula com os nossos alunos aqui da PUC Goiás. E no sábado os alunos vão ter aula presencial, né, das 8 às 16, com os professores que vão atuar na prática. Então, nós vamos levar caso prático para a sala de aula. Um dos módulos que é muito bacana, professor, é o Tribunal do Júri. Então, o Dani Salles vai dar aula, vai atuar na prática do Tribunal do Júri, em sala de aula com os alunos no sábado, trazendo os casos que ele tenha trabalhado, né, como promotor de justiça, para a sala para os meninos. E essas aulas vão ocorrer lá no Campus 5, no Jardim Goiás, ou ocorre no prédio da pós? No prédio da pós-graduação, que fica na Avenida Anhanguera, ou Rua 227. A entrada pela 227, né? Sim. Os fundos para a Avenida Anhanguera. A entrada pela Rua 227. E a saída pela Avenida Anhanguera. Pela Avenida Anhanguera, exatamente. E todo mundo pode fazer esse curso? Todo mundo tem curso superior ou só gente formada em Direito? Não, na verdade, a pós-graduação ela tem uma abertura, né, de que qualquer graduação permite que você possa se inscrever na pós-graduação. O de interesse maior é de pessoas que tenham interesse na área do direito e áreas afins. Né? Como o Gustavo acabou de falar, são pessoas que têm interesse de trabalhar na área, né, Gustavo? Sim, hoje existe um nicho de mercado muito específico que é a atuação como assistente técnico. Esse assistente técnico ele vai funcionar como um perito privado. Ele pode ser tanto um assistente técnico contratado exatamente pela parte, quanto ele pode ser um assistente técnico cadastrado junto à comarca, e aí ele vai ficar à disposição do juízo. Então o juízo, quando quiser, por exemplo, fazer um esclarecimento, ele vai até mesmo para causas cíveis daí, tá? Ele pode fazer o uso desse assistente técnico, né? Então esse assistente técnico ele pode ter uma qualificação numa área distinta do direito, no entanto ele vai precisar ter o conhecimento do direito, da aplicabilidade do direito e onde ele está trafegando, qual a finalidade desse ato que ele vai fazer. Apesar de ser muito vinculado à expertise dele, ele vai precisar ter esse conhecimento para saber exatamente o objetivo, né, final, a conclusão desse documento. Perfeito. Qual a vantagem de fazer uma especialização? Porque a pessoa, para fazer especialização, tem que ter a graduação. Sim. Né? Um curso de graduação, seja tecnológico, ou bacharelado, ou licenciatura, mas enfim, tem que ter a graduação para fazer a especialização. É importante fazer a especialização? Isso melhora de algum modo a carreira profissional da pessoa? Ou é só vaidade? Não. Só vaidade? Não, eu acho que não. Assim, como eu dou aula já tem mais de 20 anos, professor, tem 20 anos que eu estou em sala de aula. Nasceu dando aula? Não. Quem me dera. A minha intenção, quando eu montei esse projeto, é não fazer com que a pós-graduação fosse uma extensão da graduação. Não fosse uma repaginada. Por quê? Porque tem muitas especializações em que ficam repetindo aquilo que foi dado na graduação, como se o aluno tivesse saído da graduação sem saber nada e entrasse na pós-graduação para aprender ali. Perfeito. Então, o interessante desse curso é que a gente trouxe para dentro da sala de aula uma atuação muito mais prática do que teórica. Aquela parte prática do processo, a parte prática da perícia, a parte prática do que aquele profissional ele vai precisar mesmo para atuar. Então, professor, respondendo a pergunta, eu acho que assim, especialização, o próprio termo já se explica, né? Então, eu vou me especializar em determinada área. Eu, particularmente, Milene, eu faria especializações em todas as áreas que eu tenho afeição, seja na área da psicologia, seja na área da filosofia, porque eu acho que uma pessoa que sabe o que está falando, que sabe conversar, sabe debater, tem um vocabulário ampliado sobre qualquer matéria, em qualquer assunto, isso aí já demonstra
né, uma condição de estar em qualquer lugar, já lhe dá uma abertura de portas para entrar no escritório, para entrar num concurso. Ele se sente muito mais habilitado e muito mais seguro. Por quê? Porque ali também é uma área onde você encontra pessoas que você só vê nos livros. Então eu encontro o professor que eu começo a ler, a fazer a leitura do livro dele, e falo, nossa, será que algum dia eu teria a oportunidade de conhecê-lo? É no curso de especialização que a gente vai ter a oportunidade de encontrar com pessoas aí que a gente acha que estão tão distantes, mas o conhecimento, né? Os discípulos de Jesus Cristo distinguiam ele dos outros mestres porque ele falava com autoridade. Exato. Geralmente o especialista é aquele que fala com autoridade, né? Quem não é especialista sai falando na abobrinha para todo lado aí, e o pior, não tem nem oportunidade de saber que está falando abobrinha, né? É tão ignorante que ignora a ignorância que tem. Aliás, um filósofo grego chamado Sócrates já dizia isso, né? Por isso que ele dizia, eu só sei que nada sei, mas eu sei alguma coisa, pelo menos eu sei que não sei. E esse sábio que está dizendo aí que sabe alguma coisa, ele não sabe nada porque ele nem sabe que não sabe. É uma tristeza. Existe isso, né? É uma tristeza. Então, e hoje, com essas redes sociais, um monte de gente dando opinião por aí, né? E todas as opiniões sem base, sem fundamentação, porque lhes falta especialização, né? Perfeito. Não é isso, professor Gustavo? Assim também, que você vê, a especialização qualifica a pessoa para... ainda vou colocar mais lenha nessa fogueira da polêmica. Nós vivemos aí tempos sombrios aí com Covid, com o tempo da pandemia, e o que a gente vê é exatamente um questionamento do público acerca do método científico, do método de ensino, do método de pesquisa, do método de se deter o conhecimento. Então, enquanto você tem, de um lado, cientistas estudando, submetendo hipóteses e se debruçando sobre casos reais para uma aplicabilidade, você tem, ao mesmo tempo, pessoas que não detêm tal conhecimento científico, mas possuem, de alguma maneira, ali tem à disposição um meio de comunicação eficiente e fazem uso para tentar macular o trabalho alheio, né? Perfeito. Então, realmente nós padecemos de cientificidade. Sim, sem dúvida. Esse curso de especialização, tem alguma promoção para ele? Quem fizer matrícula até certo tempo tem um desconto ou não? O preço é único para todo mundo? Tem desconto. Para os primeiros inscritos, há um desconto. Lá no site da PUC, pucgoias.edu.br/pós-graduação. Ciências Criminais, dentro da aba da pós-graduação, o interessado ele vai achar lá a aba das Ciências Criminais. E lá tem uma promoção para os primeiros inscritos que vão iniciar. É um curso que tem um preço muito bom, viu, professor? Para o que ele vai entregar, nós temos aí promotores para dar, né, que vão entrar em sala de aula, nós temos professores de outros estados que vão entrar em sala de aula, nós temos assim, né, o Gustavo da área da perícia. Então, assim, tem muita entrega. É uma oportunidade que o estudante vai ter de interagir também com a área profissional, com quem está na praça trabalhando e exercendo a profissão. Faz um network. Vai criar justamente sua rede de trabalho. Exatamente. Ele vai ter a oportunidade. Excelente. Professora, eu nem segui o roteiro aqui da produção, mas nós já perguntamos sobre quais os ramos do direito processual. Ramos do direito processual não perguntamos, não. O direito processual tem vários ramos. O direito tem vários ramos, tem o direito penal e o direito processual... Penal. Tem o penal, porque o direito processual tem o processual civil, processual do trabalho penal. E tem o processual do trabalho. O direito processual do trabalho tem ramos também? Tem ramos? Do trabalho? Não sei, não. Do penal tem. Eu estou perguntando direito processual penal. Isso, tem. E tem ramificações também? Tem. A gente tem dentro do processo penal a fase da investigação, a sentença, né? Até do início do processo, do início da atividade processual até a sentença, e nós temos a fase de recursos. Isso para o processo comum, e tem o processo especial, que é o Tribunal do Júri também. Então nós temos situações diferentes dentro do processo penal, que é o processo comum, né? E o processo de atuação dentro do Tribunal do Júri. Então são situações diferentes, que são trabalhadas de formas diferentes, né? Com uma forma de decisão diferente, a atuação do juiz de forma diferente também, a quesitação, no caso do Tribunal do Júri, a dosimetria da pena, que é feita pelo juiz, não é feita pelos jurados. Então,
essas... E também o processo sofre diferenças desde que sai do nível singular, passa para o tribunal regional, depois vai para os tribunais superiores. São atuações diversas também? Atuações diversas dos profissionais, que eu digo assim, né, se a gente está em fase de recurso, esses recursos eles podem estar em todas as instâncias superiores, né? Então pode ser desde o Tribunal de Justiça. Uma coisa é entrar com ação, outra coisa é entrar com recurso. Aí tem vários tipos de recursos, tem apelação, tem declaração. Tem vários, Tem vários tipos. Vários. E quanto mais vai subindo, mais essas... Vai afunilando. Essas ações vão ganhando uma conotação diferente, não? Isso, são pedidos de formas diferentes, né? Depende da natureza da decisão. Então, dependendo da natureza da decisão, a gente tem o pedido de recurso. Okay. Então, nós temos assim, a decisão foi dada pelo juiz singular. Eu sei que tem agravo de instrumento, embargos declaratórios, sei lá... Hoje em dia, professor, a moda é habeas corpus, né? Habeas corpus. Eu falo que hoje em dia esse habeas corpus, quando eu fiz direito lá, aqui na PUC, terminei em 96, habeas corpus para mim era simplesmente aquela coisa que foi me ensinada lá. Não, o próprio preso pode digitar, não foi isso, Gustavo? Sim. O próprio preso pode escrever de próprio punho, né, quando ele estiver preso e tal. Então, o habeas corpus era, né, no termo da palavra já diz, né, o corpo para se livrar. Então, hoje não. Hoje o habeas corpus ele é uma ferramenta que foi encontrada aí pelos profissionais da área do direito, né, criminal, que ela entra em... Livre manuseio, né? Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos explorar aqui dos nossos convidados sobre a importância do direito da área criminal, não só do direito penal, mas toda a área criminal no sistema de organização do nosso Estado, da nossa sociedade. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos aqui com os nossos convidados, o professor Gustavo Sulek Ferreira, ele que é especialista em segurança pública e auxiliar de autópsia, né? E do Instituto de Medicina Legal. Perfeito. De Goiânia, de Goiás, né? E a professora Milene Braga. Nós estamos falando aqui de ciências criminais. A gente vê assim, a gente vive hoje no estado meio assim, a sociedade meio uma visão meio policialesca das coisas, né? Quer resolver as coisas tudo na base da punição. As ciências criminais vai nessa direção também, quer dizer, ela é importante porque de fato as pessoas estão precisando mesmo ser punidas, mesmo ser presas, porque estão cometendo falha demais, é tanto pecado, é tanta injustiça, é tanta violência, é tanta corrupção, então tem que prender todo mundo e mandar para a cadeia, por aí mesmo. Na realidade, o Estado, o próprio direito, a própria lei, o início de tudo, surge da necessidade de se limitar o poder do Estado, né? E esse limite do poder do Estado, ele inicia exatamente quanto a tentar limitar de alguma forma essa arbitrariedade do Estado agir na esfera do particular. Então, hoje, quando a gente fala da persecução penal e dessa organização, esse ônus que o Estado tem da pacificação social, a gente entende que a persecução final que a gente faz lá na investigação policial, ela, quem sabe, seja meramente a resolução do último problema, da ferida que apareceu. Ela não é a causa em específico, e isso aí vai ficar lá para a criminologia fazer o estudo. Ela não é a causa em específico. Existem programas de governo, existiram agora recentemente leis que tentaram fazer uma presença mais saturada do Estado em determinados locais para exatamente tentar coibir o surgimento da criminalidade, né? Mas de certa forma sim, a punição ela representa um sinal do Estado para desestimular a ação criminosa. Ok, mas existe um princípio do direito, salvo engano, que diz o seguinte: não há crime sem uma lei anterior que o defina. Estou correto? Legalidade. Perfeito. A legalidade. Tem que ter uma da lei. Legalidade. Então, por esse princípio, qualquer ato humano pode se tornar crime desde que haja uma lei que o previna como crime. Exato. Certo? Então, nós podemos ter mais crimes ou menos crimes dependendo da quantidade de tipificação que a lei tem. Exato. Então, nós podemos ter uma situação em que praticamente todos os atos humanos viram crime.
Exato, professor. Sério, eu não sei não, mas hoje em dia não é crime falar, né? Liberdade de expressão não é crime, ou é? Essa Depende. elaboração do crime, ela tem algumas fontes, e algumas fontes delas, por exemplo, são fontes chamadas consuetudinárias, né? São os costumes que são levados a cabo e depois acabam se tornando lei. Então, por exemplo, existiu a descriminalização do crime de adultério. Hoje em dia, ou de rapto, que antigamente acontecia, né? Rapto consensual. Rapto, exatamente. Que era o fato do homem raptar a mulher para ter o casamento que não era aprovado pelos familiares. E o adultério, que era o homem acusar, geralmente era o homem, né, que acusava. Inclusive, uma curiosidade, os primeiros documentos que existem formalizados de medicina legal no Brasil era para investigação da pureza, que era chamada assim, a virgindade da mulher, da donzela. Porque o que ocorria era uma promessa, um relacionamento com uma promessa de casamento, e aí depois que o homem alcançava o objetivo dele, final com a moça, ele não queria mais se envolver no matrimônio. Parece que tinha até não sei se era uma jurisprudência ou se era o próprio direito mesmo, que estabelecia assim, homem honesto era o que pagava as contas em dia. Sim, exatamente. E a mulher honesta é aquela que não traiu o marido. Até pouco tempo existia no Código Penal esse termo, mulher honesta. Mulher honesta. Mulher honesta. Que era a mulher fiel. É 2009. O homem honesto é o que pagava as contas. Exato. A lei 12.000, a lei... Até 2009 vigorou. 2009. 2009, se eu não me engano. Que é o Código Penal lá de 1940. Eu falo em sala de aula que o nosso Código Penal ele é velhinho, porém atualizado. Então, ele tem uma característica assim, as pessoas me perguntam muito isso em sala de aula. Milene, mas que absurdo, o Código é de 1940, isso não pode ser. Né? Ele não pode ser tão atuante, né, por ser tão antigo. Eu falei, não. É exatamente o que o senhor perguntou, em cima do princípio da legalidade. É um código antigo. E, com o tempo, ele vem, né, unindo a fala do Gustavo, ele vem em cima do que a sociedade cobra e lança, né, a necessidade de tipificar algumas condutas. Felizmente ou infelizmente, professor Daniel, isso dependendo de como a sociedade cobra, e infelizmente dizendo que essas leis de urgência, elas são criadas sem muito estudo e sem muito o olhar atento às necessidades que o Estado tem para, né, dar àquele possível criminoso diante de uma situação que se tornou crime. Então, em situações de urgência, o Estado ele criou leis, criou normas que foram parar dentro do direito penal, que provavelmente teriam sucesso em outras áreas do direito, que poderiam ter sido incluídas aí em outras áreas do direito antes que virasse crime e que tivesse aí a última, né, a sanção como última palavra. O adultério mesmo deixou de ser crime, mas não deixou de ser um motivo de indenização, né? Sim, na área a pessoa civil pode ele ir para a área ser... civil e se sentir prejudicada. Sim. E cobrar, né, e cobrar indenização pelo dano que sofreu, né? Sim, danos morais, que né? talvez é pior do que ser preso, né? Porque o cara... eu brinco em sala de aula, que eu falo assim, o adultério, se fosse crime ainda, o Estado não sabe nem trabalhar direito, porque se o adultério fosse crime, seria uma pena alternativa. Se fosse pena alternativa, seria doação de cesta básica. O Estado ia estar assim, abastecido de comer tudo quanto é sistema. Mas assim, eu não entendi bem, mas eu acho que a área de criminal é uma área, então, que problematiza toda essa questão penal do Brasil, não necessariamente levar para um sistema punitivo, repressivo, mas um sistema de soluções, né, de causas diversas. Perfeito. Sim. Isso é relevante até, falando dessa evolução das leis, como o nosso país ele é recente na evolução das leis. Nós temos uma Constituição de 1988. A Constituição é mais nova do que eu, né? Ela é recente. Então, apesar de nós lidarmos com leis aí que são tanto quanto antigas, a gente precisa fazer aí a relevância de fazer uma especialização, de lidar ter professores, mestres, que saibam exatamente a aplicabilidade dessa legislação, que saibam esses pormenores dela, que saibam lidar com isso, porque assim, isso não é aplicável apenas ao advogado, mas a todo aquele que é operador de direito, a todo cidadão. Né? Ok. O nosso sistema criminal, ele recupera mesmo as pessoas, os criminosos que são condenados, que estão cumprindo pena, ele recupera mesmo, não recupera, mas é possível
uma situação, ainda que ainda não exista, mas é possível vir a existir um sistema criminal que efetivamente recupere o criminoso? Professor Daniel, essa pergunta é uma pergunta que seria pergunta de milhões. Tá? Então, assim, a resposta é eu não me sinto pronta ainda para responder com certeza, claro, porque eu acho que isso é uma resposta que seria mais, depois de tanto estudar, né, já fiz 2 mestrados, assim, e a área do direito penal, ela é uma área triste e, ao mesmo tempo, triste por quê? Porque, de um lado, os dois lados sempre perdem. Né? Alguém que perdeu ou que foi vítima de uma ação criminosa e o autor do fato também, que quem praticou, ele também é vítima de ter que cumprir pena em um sistema que provavelmente ainda não está habilitado para entregar para ele algo que ele possa sair dali e dizer, realmente eu entendi o que eu fiz, né? E eu estou entendendo em todo o contexto que eu preciso voltar para a sociedade e não praticar novamente qualquer conduta que possa me entregar o resultado que é a pena. Então, assim, o Estado ainda não está preparado, num contexto de que, assim, a gente sabe o que é preciso fazer, mas eu penso que a culturalmente, não só no Brasil, em todos os países que a sanção penal ela é de forma punitiva, a gente fala que é o seguinte, o direito penal não trabalha em forma de castigo. Mas isso aí é para afastar dos nossos pensamentos mais ruins, que não seriam castigo, mas nada se afasta de que o cumprimento de pena em regime fechado, nos regimes penitenciários, eles trabalham com uma forma de fazer com que o cidadão entenda de uma forma punitiva, colocando ele dentro de uma cela, que ele realmente precisa ser... Acaba sendo uma vingança e não uma oportunidade de recuperação. Muitas né? doutrinas trazem exatamente esse termo. Não é também, professor Gustavo, o fato de que quando o cara comete o crime, há toda uma divulgação em cima disso, né? Aí depois que ele cumpre a pena e ele sai de lá, às vezes sai recuperado, mas ninguém dá notícia nenhuma disso, nem fica sabendo que ele saiu. E a gente vê casos aí de gente que entrou de uma forma muito trágica, né? Ficou preso e depois saiu, virou, às vezes, alguns casos, a gente vê isso, algumas situações que a gente consegue descobrir. E a pessoa sai de lá uma pessoa, bom, não sei, mas aparentemente bem. Né? Outro dia eu vi nas redes sociais um sujeito que foi preso e saiu de lá e estava levando alimento para o pessoal lá, aquele pessoal de São Paulo. Não, de São Paulo, que fica usando droga ali na rua, né? Tá. Ele criou uma organização que faz comida pro povo e leva lá e dá comida. E ele faz toda uma pregação dizendo que foi preso. Teve uma regeneração. Pena. Ele teve uma regeneração. E essas coisas não são divulgadas. Será que não é por isso também? Porque deveria valorizar isso, né? O sistema penitenciário deveria valorizar as pessoas que saem de lá recuperadas. O problema é abonar se a pessoa recuperou ou não, né? Mas eu acho que assim, depende muito da natureza da infração também, né, professor? Mas depende de por que o cidadão tenha praticado o crime. Porque existe o crime onde eu me sinto violada pessoalmente com a minha família. Então, assim, eu vou ser presa, vou ser condenado. Todo mundo que tiver praticado um fato que está tipificado na lei, ele vai ter uma sanção penal. Agora, não há um abono dessa sanção por causa dos motivos que ele tenha praticado. Então, por exemplo, se eu matei um cidadão que fez um mal para minha família, é crime do mesmo jeito. Então, é claro que depende de qual é o contexto de que aquele fato tenha sido praticado. Isso é importante até na parte pré-processual, nessa parte de persecução, né, das provas do fato, onde a gente pode unir essas coisas dentro do processo. Gente, nós temos que encerrar o programa, infelizmente o tempo acabou, estava tão bom, eu tinha mais umas 300 perguntas para fazer, tinha inclusive fazer algumas que eu não fiz aqui do roteiro da produção, mas eu tenho que encerrar porque infelizmente nós não temos mais tempo. Professor Gustavo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, professora Milene. Eu que agradeço, professor, obrigado. É um prazer imenso. Só lembrando aqui o professor Gustavo, que é especialista em Direito, em Segurança Pública e auxiliar de autópsia, e a professora Milene Braga, que é professora de Direito Criminal e coordenadora do curso de especialização em Direito Criminal, que está disponível para você no site da PUC Goiás, para você se inscrever e fazer a partir de agosto, sempre na sexta-feira. Online, EAD, e no sábado, presencial, das 8 às 16 horas, aqui na PUC Goiás, tá bom? E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.